Fala galera, hoje vamos falar de Porto 3, Nice 0 e assim, uma partida de um time só, é isso que eu posso descrever, porque o Porto dominou, humilhou, essa é a verdade, o time do Nice, que não conseguia acertar um passe. Então assim, é, a partida do Porto foi espetacular. E começou bem, né? Começou bem. Ali o Porto começou com a bola, né? E na primeira saída de bola, né? Teve ali um momento ali, chuta, né? Acho que foi o PP que chutou. Aí a bola voltou para ele faz uma jogadaça. Acho que não foi o PP não, mas o fato é que ele fez uma jogadaça em seguida e passou pro Gabi Veiga fazer 1-0 com incríveis 20 segundos de jogo. Com 20 segundos de jogo, nós já estávamos na frente. E isso foi fantástico, começar o jogo assim. É, e assim, falando do que foi o primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde o Porto controlou totalmente o time do Nice. O Nice teve algumas chances, que nessa aqui que eu anotei aqui, que foi quando o Alberto Costa ele falhou, né? Ele falhou e o jogador do Nice arma um contra-ataque, só que ele vai meter de cobertura assim e manda para fora, gente. Gente, que time ruim é esse do Nice? Também o que esperar de um time que tem Dante na zaga, né? Que por sinal a bola encostou nele, né, no primeiro gol. A bola bateu no Dante, Gabriel Veiga chuta, bateu no Dante e entrou. Gente, o Dante tem 42 anos. O que esperar de um time que tem o Dante na zaga? Tipo assim, muito mal, muito mal. E, e e o Porto, assim, controle total no setor defensivo. Aí teve um bom meio-campo, só que assim, eu senti muita falta no primeiro tempo dos próprios laterais, o Alberto Costa e o Francisco Moura. E eu acho que isso acabou atrapalhando bastante. Eu achei que poderiam ter aparecido mais. Então eu vou falando aqui o jogador por jogador pra gente. Vamos começar falando da zaga, que eu já falei que foi muito bem. Pablo Rosário e Kivior foram muito bem. Foram muito bem hoje. Anularam o time do Nice no primeiro tempo. Depois o Pablo Rosário vai para o meio-campo e aí entra o Bednarek, né? Então, Pablo Rosário, eu achei que principalmente ele foi bem como defensor. Eu achei muito interessante a partida dele como zagueiro. Aqui eu falei dos laterais, não achei muito, não gostei muito, não gostei muito. O Alberto Costa perdendo bolas bestas, né? Muitas vezes errando passes. O Francisco Moura muito apagado eu achei. Enfim, aí o Froholt, eu achei. É o Froholt, galera. Ele não é o cara que ele vai muito ser o cara decisivo, mas ele vai construir a jogada. Ele vai ser o cara que vai armar o time, ele vai dar sustentabilidade ao time. Froholt é muito importante nessa questão, né? E eu falei que o Alberto Costa realmente teve momentos que ele falhou na parte defensiva, mas eu achei bom a partida dele com o Froholt, né? Que ele era o lateral e o Froholt estava ali do lado dele, né? Na parte fazendo meio campo. Então achei interessante, sim, essa parte aqui, sim, do Alberto Costa. Quem eu realmente achei mal foi o Francisco Moura. Dos atacantes, eu realmente preciso falar sobre isso. Eu sempre falo sobre os atacantes. O PP, como eu falei no vídeo que eu acabei de postar, vocês podem já ir lá conferir. O PP começou bem, achei que ele até fazer uma partida boa, mas depois o PP decaiu e voltou a ser o PP de sempre. O Samu mais uma vez faltando centroavante, porque ele é centroavante, ele tem que fazer gol. E mais uma vez, tá bom, ele fez o gol de pênalti, tá, mas fazer gol de pênalti é obrigação do centroavante, né? Se ele não fizesse, aí seria um absurdo, né? Tipo assim, claro, pode sim, claro que pode perder pênalti, mas a gente também não pode passar pano se ele perdesse, né? Enfim, então, mais uma vez eu achei que o Samu ficou devendo. Quanto ao Denis Gol, também achei abaixo. Também achei abaixo, então, muito, eu acho que... Podem ver,
Não sei se vocês estavam olhando o intervalo, as estatísticas, mas o Porto tinha dado 2 chutes a gols, que foram os gols do Gabri Veiga. Então, assim, o ataque do Porto foi mal no primeiro tempo. Mais uma vez, faltou efetividade no ataque. E aqui, o que eu falei, eu acho interessante tentar inovar. Acho interessante. Só que eu acho que não deu certo. Não deu certo mais uma vez. PP e Denis Gu não deu certo. Não deu certo. Enfim. E nos falando aqui agora, né, no momento do segundo gol, né, aos 33, o Florent dá uma bola pro Gabri Veiga e assim, é muito talento nesse segundo gol. É muito talento do Gabri Veiga nesse segundo gol. Muito talento. Ele recebe de primeira, ele tira a bola de 2 caras do Nice. E aí ele domina com uma tranquilidade, ele chuta no alto e vai na gaveta. Que golaço do Gabri Veiga. Aliás, eu acabei esquecendo de falar do Varela e do Gabri Veiga. O Varela, tinha interessante sim, gostei da partida do Varela. Muito tempo falo que ele faz muito bem o papel defensivo, mas falta armar o time. Hoje ele até teve alguns momentos que ele conseguiu sim armar o time, conseguiu sim. E o Gabri Veiga, mais uma partida boa do Gabri Veiga, mais uma partida que, e assim, dessa vez deu pra ver nossa, que talento ele teve no segundo gol. Mais uma partida ótima do Gabri Veiga. Aí, falando aqui do Varela, né, que ele recebeu uma entrada do Dante, que, mano, eu não sei nem como ele aguentou ficar no primeiro tempo, mas aguentou, mas aí foi o intervalo, não deu. E aí entrou o Bednarek, aí é o que eu falei, entrou o Bednarek, saiu o Varela e o Pablo Rosário vem pro meio campo. E aí teve um lance, né, que o Samu, nossa, gente, que time ruim esse do Nice, galera. Cara, eu posso falar vários lances, teve vários lances que eles foram chutar que eles chegaram na cara do goleiro, chutaram pra fora. Mano, que time ruim esse do Nice. Fazia muito tempo que eu não dava risada, de um time adversário. Era de rir, de gargalhar com esse time do Nice. Cara, eles erraram tudo, eles fizeram... Parecia os times da Série D. Eu acho que os times da Série D não jogam tão mal quanto jogou esse time do Nice hoje. Que partida ruim. Ainda falaram que o Nice é um time bom. Eu não tô vendo isso. O último colocado da Europa League, é claro, o Braga ainda vai jogar, né? Se ele vencer o Rangers, volta a ser o último. Meio de tabela do campeonato francês, e o que eu vi do time do Nice não é à toa que o Benfica passou pelo Nice com o pé nas costas, né? Na Champions League, por isso que ele tá inclusive na Europa League, né? Enfim. E assim, esse lance aqui, né, que o goleiro tenta tirar a bola, não sei se o que ele tentou fazer ali, o fato é que o Samu quase rouba a bola e aí foi escanteio. E aí teve o pênalti, que aí eu preciso falar. Não foi pênalti, que eu acho que qualquer um que viu aquela imagem viu que o Samu cavou o pênalti. Eu sempre costumo ser imparcial em relação à arbitragem e não foi pênalti. O Samu claramente cavou aquele pênalti e depois ele converteu. E achei interessante que o juiz não deu no campo e depois chamou o VAR. E aí o juiz olhando no VAR, ele deu o pênalti. Eu achei muito estranho, mas o fato é que não ia mudar nada. O Porto já estava com o jogo ganho àquela altura. E aí faz 3-0. E ali o Porto tira o pé, falou chega, até porque não há necessidade mesmo, não havia. Seria interessante se o Porto quisesse continuar jogando, porque se o Porto quisesse, galera, ia ter feito 4-5 nesse time do Nice, porque foi uma partida de um time só, galera. Mas o Porto tira o pé no segundo tempo. Aí a gente tem algumas alterações. Saiu o Denis Gu, entrou o Borja Sainz aos 67. E aí eu preciso dar uma ênfase aqui. Eu acho que quando tira o Denis Gu para botar o Borja Sainz, teria que ter sacado o PP também. Porque essa dupla Borja Sainz e PP também não dá certo. E eu acho que o Borja Sainz pode ser um jogador de segundo tempo. Eu acho que o Borja Sainz pode ser um jogador de segundo tempo. Mas não dá. Ele fazendo com ele e o PP de ponta, não tem como. Tanto que o Borja Sainz não fez nada. Não fez absolutamente nada. E eu acho que ele, uma dupla com o William Gomes, daria muito mais certo. Eu acho que aqui era o momento de colocar o William Gomes. Inclusive, voltando aqui o lance que tiraram o Varela,
O Pablo Rosari estava bem de zagueiro, eu acho que não havia necessidade de botar o Bednarek, era melhor ter colocado o Rodrigo Mora. O meio campo com Froholt, Rodrigo Mora e Gabri Veiga, gente, pega o talento dos três, galera. Que meio campo é esse? Será que o Farioli não vê isso? Será que o Farioli não vê isso? Porque ele nunca coloca o Rodrigo Mora com o Gabri Veiga. Colocou agora, né? Nesse jogo, 5 minutos. Não deu pra ver nada. Eu acho que eu continuo falando. É claro, eu só tô aqui para dar dicas, né, pro treinador. Ele é o treinador, né? É claro, pode ser que eu tenha habilidades para ser treinador, talvez, não sei. Mas por enquanto eu prefiro muito mais confiar no Farioli do que em mim, né? Mas eu continuo achando que um meio-campo com Froholt, Rodrigo Mora e Gabri Veiga seria simplesmente fantástico. Mas enfim, o Farioli não vê assim. E aí eu escrevi sobre os lances patéticos do Nice, né? Que teve uma 70 que o Kevin Carlos, lembrei até o nome, né? O Kevin, nossa, ele chutou, ele tava só ele e o Diogo Costa, ele conseguiu isolar. E aí 1 minuto depois o Klaus, né? O Klaus também isolou. 1 minuto de diferença, os caras fizeram a mesma merda. Inacreditável. Aí aos 73 saiu o Samu, entrou De Jong. Finalmente o De Jong voltando, né? Pra vocês terem uma noção, ele chegou há pouco tempo no Porto, né? Chegou no início dessa temporada e depois logo saiu. Teve um momento, galera, que eu até esqueci que o De Jong era jogador do Porto. Sério, cara, sério. E aí nesse também saiu o Froholt e entrou o Rodrigo Mora. E mais uma vez, né? Mais uma vez o Farioli não querendo colocar esses três gênios da bola, né, galera? Eu não sei se posso chamar assim, mas três jogadoraços de futebol, Froholt, Rodrigo Mora e Gabri Veiga, e nunca jogam juntos. Ele tirou o Froholt e pouco tempo depois ele tirou o Gabri Veiga. Então aí ficou só o Rodrigo Mora jogando com o Eustáquio e o Pablo Rosari. Então assim, e aí eu acho isso. Mas enfim, o importante é que a gente ganhou. Eu não vou nem entrar muito em detalhes de ficar reclamando aqui, porque o importante é que a gente ganhou. Aí houveram um pouco os lances, né, que eu posso falar aqui. O Borja Santos tomou amarelo besta, né? Tomou amarelo besta, foi a única coisa que o Borja Santos fez no jogo. E é isso, né? E é isso. Grande vitória, galera. Grande vitória. E assim, na Europa League a gente teve 2 vitórias, né? Agora a terceira, mas as outras 2 foram muito sofridas. E agora a gente ganha com o pé nas costas, jogando um futebol bonito de assistir. Então assim, que vitória do Porto, que vitória. Claro, foi em casa e tudo mais, mas 3-0, batendo num time que é fraco realmente, mas até que ano passado fez uma temporada boa, tanto que ele veio da Champions, né? Enfim, então, batemos num time de nome, né, galera? Batemos mesmo num time de nome. Então eu acho que pra mim é isso, que resultado. Claro, sempre deixando o que eu acho que o Farioli poderia ter feito no jogo, o que não influenciou hoje, mas eu acharia interessante algumas coisas. Claro que eu falei que o William Gomes começou a ser titular e parou de fazer gols, mas eu acho que ele deveria ter entrado hoje. Eu acho que se ele tivesse entrado junto do Borja Santos, teria dado um up maior no time no segundo tempo. E que a ideia de Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Froholt no meio campo paira a minha cabeça. Então assim... Mas enfim, importante que a gente ganhou. Grande resultado. Foi de gargalhar ver esse time do Nice. Pelo menos da minha parte eu ri demais, porque eles não conseguiram acertar um passe. Perderam gols feitos. Então assim, foi de gargalhar ver esse time do Nice. E de dar orgulho do que o Farioli tá fazendo no time do Porto. Daquela temporada horrível, a temporada passada. Tá dando orgulho de ver esse time do Porto. Espero que continue assim. Espero que isso converta em títulos. Então é isso, como diz a página do Porto, né? Seguimos juntos. E é isso. Falou.